Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou gravando aqui uma série de informações e esclarecimentos sobre a psicografia. Gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque não vai ser só esse, a gente vai dar prosseguimento para não ficar tão longo, né? Para o vídeo não ficar longo, não ficar cansativo. E hoje eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre o Evangelho, lá no capítulo 14, amai vosso pai e vossa mãe, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, aonde, bem no último trechinho do Evangelho, nós vamos refletir um pouco sobre o que diz essa lição, né? É como se o final dela fosse assim, um apanhado daquilo que a gente vem estudando ao longo do tempo aí no Evangelho. Eu acho interessante você buscar conhecer essa leitura, principalmente do capítulo completo do Evangelho, né? Aqui bem no finalzinho, o capítulo nos esclarece sobre os espíritos quando se reúnem e formam-se famílias, induzidos pela identidade do progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Veja bem, os espíritos no mundo espiritual eles se reúnem, né? Se afinizam pelos gostos, pela afeição, pelo comportamento, pela atitude, pela vontade de vencer, pela vontade de retornar ao mundo, ao planeta Terra para renovar sua fé, né? Refazer suas provas, suas dificuldades que você passou que não conseguiu vencer. Então, tudo isso é importante a gente saber. E aqui ele continua. E esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Pois é, lá no mundo espiritual você vai criando vínculo, observando as suas amizades também, igual aqui na Terra. Então você vai reencontrando os amigos, você vai reencontrando os parentes, vai reencontrando avô, avó, bisavó, tataravô. Então essas pessoas, né, que fizeram parte de uma das suas famílias, das suas vivências aqui na Terra, você vai reencontrando também, tá? Também desconhecidos para preparar novas amizades, tá? Se nas suas peregrinações ficaram temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram felizes com seu novo progresso. Pois é, às vezes lá no mundo espiritual eu reencontrei vários amigos que reencarnaram em várias famílias diferentes. Eu também posso optar, né, lá no mundo espiritual por essa modalidade. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Então, cada ponto de partida, né, em cada encarnação, você vai observando a sua evolução, né, a sua convivência com aquela família escolhida, com aquelas pessoas, com aqueles amigos, com aqueles irmãos. Então, tudo isso é avaliado, né, nessa encarnação quando você chega ao mundo dos espíritos, tá? Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Às vezes, você falhou muito e lá no seio daquela família, somente você é tido como sendo uma ovelha negra ou como uma pessoa boa também, né? Lembra que tem aquela pessoa que diz, nossa, essa pessoa na família é a vergonha da família. Muita gente fala isso, né? Outros dizem o seguinte, nossa, aquela pessoa tão boa que o meu pai, minha mãe, só se aconselha com ele. Só quando ele vem na minha casa que as coisas melhoram. Sempre tem, né? Esses pensamentos, é, essa convivência, né? Esse reajuste aí na nossa casa. Para finalizar, ele diz o seguinte: mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Então, nesse momento aqui, você vai observar que essa pessoa veio, graças a Deus você teve a oportunidade de ajudar essa pessoa a melhorar a cada dia, né, a sua convivência com aqueles irmãos mais difíceis ou não, tá? E aqui eu quero complementar com o capítulo 1, Penalidades e Prazeres Terrenos, do Livro dos Espíritos, com uma pergunta bem interessante.
quando fala aqui de decepção, ingratidão, afeições destruídas. Na questão de número 938, Kardec pergunta aos espíritos: as decepções causadas pela ingratidão não predispõem a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Veja bem que é uma pergunta que dá seguimento àquela leitura que eu acabei de fazer do Evangelho. Mas veja bem o que os espíritos responderam. Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizeis, está sempre feliz com o bem que faz. Ele sabe que se pelo bem que faz, o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E que ao ingrato restará a vergonha e o remorso. Então, faça o bem que você puder a todos aqueles que cruzarem o seu caminho, principalmente aqueles que estão dentro do seu lar. A maior escola, o maior aprendizado, nesse educandário onde todos aprendem o que é bom, o que é ruim, e a superação de tudo isso está nas lições do Evangelho e no Livro dos Espíritos. Basta você tirar um momento de reflexão aí na sua vida, né? Na sua casa, abre um espaçozinho aí na sua agenda para você fazer uma leitura simples, né? Sucinta ali, de 20 a 30 minutos no máximo, pelo menos das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que você vai se familiarizando com esses esclarecimentos oportunos dessas dificuldades que a gente passa com a nossa família na Terra. E aqui, para complementar, como eu falei, eu estou falando sobre a psicografia na minha caminhada. Eu já havia gravado um vídeo, né? O primeiro vídeo. Vou gravar o primeiro de uma forma diferente. Eu vou gravar, né? Eu estou gravando aqui a continuidade, né? É a continuação, aliás, do primeiro vídeo. Esse segundo vídeo, eu vou falar um pouco sobre a carta, né? Porque, afinal de contas, eu exercito todos os dias aqui no meu lar, tanto mensagem, como carta, como livros. Então, é importante a gente estar esclarecendo essas dificuldades, até mesmo que eu enfrentei, e esclarecendo como funciona esse trabalho, justamente para você que está começando na doutrina espírita, outros que estão estudando Evangelho, outros que estão aprendendo aqui conosco no nosso canal, a quem eu agradeço a todos vocês assistirem, né, até o final os vídeos. Deixar o seu like, deixa a sua pergunta, que aí eu vou estar gravando um vídeo, né, com a sua dificuldade aí, na verdade, a sua dúvida. De repente, vai ser um esclarecimento para muitos que estão buscando aqui no nosso canal, né, a resolução de muitos problemas que não teve condições de tirar dúvidas, às vezes num centro, numa casa espírita, num grupo. E aqui no nosso canal você pode enviar perguntas que eu vou estar gravando um vídeo esclarecendo você. Mas hoje eu vou esclarecer sobre a psicografia, que é o que eu venho fazendo nesse vídeo de número 2, né? Prezados irmãos, a carta psicografada, que chamamos de carta consoladora, é o meio pelo qual a espiritualidade reencontra famílias, irmãos e amigos no mundo espiritual. Então aqui a gente vai lembrar que é através da carta que você reencontra um monte de amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, aqueles que você muitas vezes passou algum tempo, né, aí junto com ele, e nesse momento você busca esse reencontro por meio de uma carta, né, um recado, né, uma aproximação, às vezes, da sintonia desse médium, caso ele seja sensitivo, e tudo isso faz parte. E aí, nós vamos lembrar que a carta, ela funciona como sendo um remédio, um medicamento, que vai lhe trazer paz, consolo, nos momentos de aflição, para curar dor e saudade, porque a dor é profunda e a saudade é imensa. A saudade dos momentos bons, dos momentos felizes, dos momentos de dificuldades e de tudo aquilo que vocês passaram juntos. Então, nesse momento, eu convido você a renovar a sua fé, a buscar esse lenitivo que você muitas vezes, né, por um motivo ou outro, não deu conta de realizar numa existência. Teremos outras, várias, quem sabe? A gente não sabe quantas vezes já passou pela Terra.
Continuando, é também o meio de pedir perdão, desculpas e acertar as contas que não deu tempo antes de deixar a terra. Quantas pessoas nos escrevem falando sobre o perdão, sobre as desculpas, falando que deveria ter aproveitado mais aquela encarnação, deveria ter dado mais atenção à família, e que naqueles momentos derradeiros não deu tempo de despedir de ninguém. Então, nesse momento aqui, ele traz, né, as suas primeiras impressões já como espírito, sendo grato à própria família. Mas é o meio proporcionado pela espiritualidade para falar aos familiares sobre o seu eterno amor. Por que falar sobre o eterno amor? Porque muitas pessoas acham, olha, eu amava tanto aquela pessoa. Eu amava não, eu amo, porque ele está vivo e ele vai observando as suas atitudes, seu comportamento, todas as vezes que você lembrar dele. E quando você lembra desse familiar, você lembra do amor, né? Mesmo que não tenha sido o esposo, a esposa, o pai, a mãe, mas que seja um amigo, que você tinha aquele amor por ele, mas um amor sincero, de amizade, de reciprocidade, de todos os momentos que você precisava desabafar, ele estava ali do seu lado. Tudo isso não acabou. Ele continua do outro lado da vida, conservando tudo isso, e quando ele recebe uma oportunidade de escrever, ele traz tudo isso numa carta que chamamos de consoladora. Então, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para valorizar as palavras daquele irmão que recebeu a permissão para lhe enviar uma carta. Essa cartinha de saudade, vale lembrar que você mesmo pode escrever uma carta para esse amigo. Senta ali, coloca uma fotografia dele ali até mesmo no seu dispositivo, no seu celular. E vai escrevendo e conversando com ele, meu irmão, meu amigo. Hoje eu resolvi lhe escrever para matar a saudade dos velhos tempos. Conversando com você, eu sei que você vai se aproximar da minha sintonia para sermos gratos sempre. E isso vai acontecer quando eu estiver dormindo. Que o meu estado alterado da consciência estiver lá, pertinho de você, desprendido do meu corpo físico, para experimentar e vivenciar esse momento com você. Então, tudo isso é possível por meio de uma carta. O aprendizado que o médium obtém ao longo da sua caminhada terrena faz parte do seu processo evolutivo quando exercita a mediunidade de psicografia. Ora escrevendo carta, ora escrevendo mensagens, ora escrevendo livros. E essas cartas que chamamos de cartas consoladoras, nós vamos lembrar e não devemos nunca, jamais esquecer do nosso querido Chico Xavier, quando diz que o telefone toca de lá para cá, e ele toca mesmo. O médium, ele é um instrumento, ele é o intermediário entre as vozes do céu, e é por meio desse intercâmbio mediúnico que o Espiritismo nos proporciona a colocar no papel as impressões dos espíritos. As vozes dos céus vai ditando aquilo que é permitido para colocar numa carta, transformando num fenômeno de materialização. Por isso a psicografia chama tanto atenção. Então, nesse momento, eu quero lembrar, né, que no momento eu estou falando isso sobre mim, sobre a Nancy, né? Então, no momento que eu me aproximo ali de lápis e papel, quando eu me aproximo geralmente de um trabalho a ser realizado, eu vou lembrando, né? Eu vou lembrando de tudo isso que eu preciso fazer. E nesse momento, o que acontece? Eu me posiciono, faço uma prece, convido o meu mentor espiritual, meu orientador, e começo a me permitir colocando o meu braço em cima do papel, e ali vão surgindo os primeiros caracteres vindo na minha mente diretamente. Ele vai sendo solicitado ali pela minha mão, que já está mediunizada, digamos assim, ela já está adormecida, e o lápis começa a mexer, sem que eu sinta mais a minha mão como antes, né? Então, naquele momento, eu começo a receber as primeiras impressões da mediunidade, sendo transmitido aquele recado, ou a carta, ou o que quer que seja, pelo espírito comunicante, né? As cartas que consolam muitos corações que buscam no espiritismo o consolo para diminuir a dor e a saudade do seu familiar que deixou a terra.
Nesse momento, somente o Espiritismo nos proporciona esse intercâmbio. Por meio de um médium evangelizado, preparado, equilibrado, porque ele precisa do equilíbrio mediúnico. Imagina, eu começo a me preparar para receber uma carta e quem vai estar na minha sintonia, ditando essa carta, que seja o meu pai e a minha mãe. Se eu não tiver equilíbrio, eu não vou escrever, eu vou chorar, porque eu já presenciei muitos médiuns passar por essa experiência. Então, no momento que ele está ali, olha, com a caneta para escrever, né? Tinha uma pessoa até que estava do meu lado, certa feita, numa casa espírita. Nancy, pelo amor de Deus, escreve essa carta para mim, porque é um familiar que chegou aqui. É um familiar que está trazendo notícia do meu avô, da minha avó. E eu não tenho estrutura, não tenho equilíbrio para escrever. Eu, calma, é porque talvez você ainda não está preparada. E isso aconteceu para que você venha se preparar para isso. Porque eu não escolho as cartas que eu vou escrever. Não, elas vêm de lá para cá. Imagina, eu estou começando a escrever, às vezes, quando é um familiar meu mesmo, uma pessoa muito próxima, eu escrevo tudo muito rápido e só vou sentir a emoção quando eu encerro a carta. Então, tudo isso tem que ser averiguado, tudo isso tem que ser planejado, preparado previamente. Você não se transforma nesse instrumento da noite para o dia, né? E aqui vamos continuar. Faz parte desse aprendizado que os espíritos benfeitores nos proporcionam por meio de uma capacitação. Então, à medida que eu vou psicografando, que eu vou treinando a psicografia, a espiritualidade vai trazendo conteúdo suficiente para cada momento, para cada etapa. Cada etapa eu vou evoluindo, eu vou melhorando e vai fazendo parte dessa capacitação. Então, no momento que a equipe espiritual percebeu, nossa, a Nancy já está pronta, preparada para escrever qualquer carta, ou em qualquer lugar, qualquer ambiente que ela for chamada, preparado, um ambiente assim, que seja um ambiente sadio, uma sala preparada, um grupo preparado, eu tenho condições de ir lá escrever sem nenhum problema, tá? Então, aqui continuando, são muitas as lições aprendidas durante o exercício. Gente, a carta, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento para o espírita primeiro. Depois, quando você recebe a carta do seu ente querido, você vai olhar nas entrelinhas dela quanto aprendizado o seu ente querido está adquirindo por lá. E isso é o momento de ficarmos felizes e gratos pela oportunidade que esse irmão passou aqui na Terra conosco. A cada reunião, temos um percentual muito expressivo, exatamente, tanto faz virtual como presencial. Quando você percebe, olha, em tal lugar, na cidade tal, no grupo tal, no centro tal, no templo tal, né, naquela casa espírita, né, o que acontece? Vai ter psicografia hoje. Ou tal dia está lá sendo anunciado na página da internet. Você pode ter certeza que se alguém não confirmou a presença, mas no dia lá está lotado de pessoas. Porque a carta, ela chama a atenção da casa espírita. Por isso que muitas casas espíritas não trabalham com cartas consoladoras. Porque a carta consoladora, ela ofusca os outros trabalhos da casa espírita. Entendeu? Então, o médium psicógrafo, ele se forma lá na casa espírita, mas ele não permanece lá. Ele sai, né? Se você observar por todo o planeta Terra, dificilmente você encontra nas casas espíritas, né, um médium psicógrafo trabalhando especificamente, né, direcionado à carta consoladora. Não existe, né? Se ainda existir, são poucos que vão lá, mas às vezes não fazem parte da casa espírita, vão lá só naquele dia determinado para escrever as cartas e depois elas serão entregues, né, às pessoas que solicitaram. E aqui ele diz, são pessoas que vão em busca de uma notícia do seu ente querido, mesmo sem saber como acontece o trabalho. São pessoas que elas vão como se fosse assim, sabe aquela fé cega, né? Que eu vou chegar lá e vou receber a carta do meu ente querido. Eles não conhecem como funciona uma carta, aliás, uma reunião de psicografia presencial. Eu já fiz várias reuniões online, já mostrei como acontece o meu trabalho. E isso faz parte desse nosso trabalho aqui na Terra. Eu fico muito feliz em poder transmitir esses esclarecimentos oportunos sobre a psicografia, que você amanhã vai estar aí assistindo esse vídeo,
de uma série, né? Uma playlist nova que eu estou criando aqui no meu canal, falando sobre a mediunidade de psicografia, como ela acontece, principalmente sobre as cartas consoladoras. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigada por nos seguir e nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.